Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer mais uma oração. Até essa chuvinha já é um motivo a mais para a gratidão, amém? Olha o que já mudou o ambiente, o clima, e devemos, além de ser uma instrução divina para nós, devemos dar graças por tudo, amém? Porque quando a gente dá graça por tudo, a gente não faz cara feia, não reclama, não murmura, não acha difícil, amém? Comece a agradecer, que não vai casar murmuração com gratidão. Gratidão levanta, murmuração derruba. Gratidão é uma força divina, produz uma força divina. Murmuração é uma força negativa. Então, meus queridos, está aí, nós temos ao nosso alcance, nós criar o nosso estado psicológico, estado espiritual, o nosso bem-estar. Há poder nas palavras, amém? Obrigado, Pai. Muito obrigado, Paizinho, por esse tão belo dia. Obrigado porque o Senhor tem atendido as nossas orações. O Senhor também tem trazido essa chuva para diminuir o calor, para regar a terra, e também, Senhor, para abençoar e frutificar toda a semente. Obrigado por esse tão belo dia, obrigado pela liberdade que temos de podermos louvar e adorar o Teu nome, obrigado por esse livre acesso que temos para nós nos relacionarmos contigo. Obrigado por esse privilégio de termos o Senhor como nosso Pai e podermos tratá-lo como nosso Paizinho querido. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que vem nos ajudar e faz por nós aquilo que sozinho não podemos. Obrigado pelo Teu Espírito, que é o nosso conselheiro, o nosso professor, o nosso ajudador, é aquele que ilumina os nossos caminhos, é aquele que dá vida ao nosso espírito, é aquele que faz essa conexão do nosso relacionamento contigo. Muito obrigado. Obrigado pela liberdade que temos de louvar e adorar. Obrigado pela linha direta que temos para falarmos contigo. Obrigado pela riqueza que vem da Tua parte, que são as instruções da Tua palavra que nos prepara para a vida. Muito obrigado. Obrigado por Jesus Cristo ter morrido a nossa morte e nos oportunizar a vivermos a sua vida. Nos colocamos agora diante de Ti, ó Pai, com a nossa mente, o nosso coração abertos para, ó Senhor, sermos ministrados por Ti, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra é o Senhor falando. Muito obrigado por esses privilégios. Eu quero abençoar a todos e pedir, Senhor, que haja um manifestar de graça, que a Tua presença, Senhor, seja para cada um desfrutar e que cada um tenha essa experiência contigo. Nós abençoamos a todos e pedimos em nome de Jesus estas bênçãos. Amém. Sobre o trono está soberano Criador, vou sempre te adorar. Levante suas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Levante suas mãos e declare: elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Obrigado, Senhor. Tomai assentos. É ano de reconquistas. E eu quero passar os anúncios, porque até nos anúncios, que são os anúncios? São informações do que a igreja oportuniza para a família, para cada indivíduo, pois cada indivíduo é oriundo de uma família. Então todos os trabalhos alcançam a família, então é uma visão que alcança a família. Então cada expediente, cada evento, cada culto tem o seu perfil, porque nós não somos todos iguais. Temos privilégios, dádivas, Deus nos trata dando a nós oportunidades, Ele nos dá em igualdade. Mas Ele não distribui a bênção em igualdade. A bênção é resultado de práticas, de obediência, de seguir instruções. Então a bênção é uma recompensa que Deus dá por cada instrução praticada, cada mandamento vivido, por cada ensino levado a sério. Então vem a bênção como recompensa. Temos os nossos cultos normais. Na sexta-feira tem o culto para as mulheres, sábado é o culto para os jovens, domingo pela manhã é um culto preventivo, que a palavra tem tudo a ver com o preparo para a vida. No domingo à noite é culto celebrativo, segunda pela manhã quem pode dar as primícias da semana, então tem um culto das 7 às 8, e domingo à noite começamos uma série de ensino sobre preparo e crescimento. Está aí uma oportunidade para você crescer, isto é mandamento. O Senhor nos ordena, é uma ordenança do Senhor o crescer.
E é tão sério isso, só que o crescimento espiritual, ela é uma escolha de a pessoa querer crescer. O crescimento físico, o crescimento biológico, é resultado da saúde patológica, é resultado da boa alimentação e dos cuidados que se tem com a vida. Aí vem o crescimento, mas o crescimento espiritual é uma instrução divina, assim como a formação acadêmica, a pessoa, se quiser se formar, se preparar para a vida, ela terá que ir ao encontro, terá que ir para a escola, terá que cumprir todas as formalidades, de matéria por matéria, ano após ano, e ainda passando sempre nas provas. Por que que para a vida secular, para a vida social, nós buscamos o preparo porque queremos as melhores coisas, um melhor emprego, uma melhor formação, um aperfeiçoamento para uma profissão, então a pessoa vai em busca. E se eu fosse perguntar, quantos querem mais das bênçãos e que as promessas de Deus se cumpram na vida? Todos querem. Agora, como é que nós podemos fazer chegar a nós as promessas divinas? Como é que nós podemos baixar as bênçãos que estão nas regiões celestes? Olha o que diz Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Observe aqui, nos abençoou. Não quer dizer, nos abençoará. Essa palavra, a bênção, já foi liberada. Já saiu lá do trono de Deus e está nas regiões celestes em Cristo. A bênção que eu necessito, a bênção que você necessita, já saiu da presença de Deus. Está onde? Nas regiões celestes em Cristo. E como é que nós podemos baixar essa bênção? No relacionamento com Cristo. Qual é a forma de relacionamento com Cristo? Pedro falou isso. Um conhecimento completo dele. 2 Pedro 1:3, olha o que diz ali. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem dado algumas coisas que diz respeito à vida e à piedade. Sim, para alguns é. Amém? Mas a promessa diz que pelo seu divino poder nos tem dado o quê? Tudo. Mas como que é tudo se eu não tenho? Como que é tudo se me falta paciência? Eu não consigo aturar, não consigo ter piedade de ninguém. Como que é tudo se eu estou cansado da vida? A vida não é mais um prazer, é um jugo, é um fardo. Olha o que tem acontecido ultimamente de suicídios. Por que as pessoas se suicidam? Porque não suportam mais. Não tem mais, não é mais vida a maneira que estão vivendo. Não é vida. Vida, só o sentido da palavra vida, é vida. É coisa viva, ser vivo, estar acordado, a vida ter cor.
ter significado, a vida ter perspectiva, projeção, a vida proporcionar prazer, a pessoa lutar, ter vontade de lutar, vencer, lutar para ser feliz, lutar pelas realizações. O Senhor, pelo seu divino poder, já nos tem dado tudo. Mas onde é que está? Se Ele deu, Ele deu, e baixou, lá do terceiro céu já baixou. Está onde? Nas regiões celestes. Está aonde? Ao nosso alcance. Está aonde? Está em nossas possibilidades de nos acessarmos a elas. Como que nós nos acessamos a uma bênção que Deus já liberou, que Deus já aprovisionou, que Deus já desceu ela até as regiões celestes? O nosso relacionamento é com Cristo. Amém? Volte, aliás, ali mesmo. Ele nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento. Então, a bênção para você ter um sentido mais consistente de vida, mais relevante de vida, é o nível de conhecimento de Jesus Cristo. E tem muitas formas de conhecermos a Jesus Cristo. Pela palavra, conhecemos o caráter dele. Pela oração, nós sentimos o amor dele, o perdão dele. Pela palavra, nós sabemos quem ele é e qual é o propósito dele para com a nossa vida. Eu creio que a maioria nem indagou ainda no relacionamento com Jesus, qual é o propósito dele para com a sua vida. Quantos creem que Deus é inteligente? Que Jesus é inteligente? Eu creio. Agora, vamos ver, vamos julgar a inteligência de Deus e de Jesus. Deus pagar um preço tão alto pela sua vida, pela minha vida, para a minha vida e a sua vida não ter sentido? Para que minha vida nem a sua vida tenha algum valor, alguma relevância, alguma importância, alguma utilidade nesse mundo presente? Quantos aqui são do Senhor? Você sabia o preço que custou a sua salvação? A vida de Jesus Cristo. Jesus morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Paulo coloca aqui uma palavra bem interessante. Pois o amor de Cristo nos constrange. Eu até, se fosse, essa palavra era muito comum, eu usava muito antes de conhecer a Cristo. Qualquer dúvida eu apostava, a gente vivia de jogo, jogando. A vida é um jogo, mas não é um jogo de apostas. Tá? É um jogo que cada um vai ter que lutar se quiser ser vencedor. Então, cada um vai ter que jogar o jogo de suas, como se diz, jogar, se esforçar para vencer, cumprindo seus deveres. Então, essa palavra aposto não está certo, mas eu aposto que a maioria não sabe o que essa palavra ali, o que o amor de Cristo nos constrange.
O que significa essa palavra? O amor de Cristo nos constrange. Você sabe o que significa ser constrangido pelo amor? Jesus não teve preguiça. Jesus não teve medo. Jesus não fez corpo mole. Jesus não fugiu não fugiu de nos socorrer, de nos ajudar, de nos salvar. Não fugiu de dar a vida dele por nós, numa situação que estávamos, que nossa vida não valia nada. Jesus morreu pelo perdido, pelo corrompido, pela pessoa perdida. Ele nos amou, nos valorizou, pagou um alto preço, preço de sangue, para nos resgatar, para sermos dele. E aí muitos nem sequer têm consciência do quanto o Senhor fez para você estar permanecendo vivo, saudável, guardado, protegido, abençoado até hoje. Jesus não se envergonhou da nossa situação. E olha o que acontece às vezes, que as pessoas nem sequer têm consciência do que é o amor de Deus. Quem eu era, quem você era antes. Jesus não se envergonhou de morrer pelo pecador, morrer pelo ladrão, morrer pela prostituta, morrer pelo mentiroso, morrer pelo preguiçoso. Ele não se envergonhou. Ele foi até o fim. Ele deu a sua vida. E muita gente aceita Jesus, vem para a igreja, e quando acontece de um irmão, de uma irmã caírem numa fraqueza, abandonam até a igreja, abandonam até Cristo, por causa do pecado de um irmão. Eu pergunto, Jesus te abandonou? Quando você estava numa situação necessitando de salvação, de socorro? Não. Então o amor de Cristo, Paulo diz, o amor de Cristo me constrange, porque eu era um perseguidor, mas Ele me amou. Ele viu que eu respirava ameaça de morte aos cristãos, e Ele foi lá no caminho que leva para Damasco, e se encontrou comigo, falou comigo, me repreendeu, e disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não sabia quem era, Paulo não sabia quem era, porque até então nunca tinha ouvido uma voz tão impactante. E Saulo respondeu, quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Duro te é se levantar contra os aguilhões. Duro te é. E naquela mesma hora, aquele perseguidor foi constrangido pelo amor de Cristo e cedeu, se converteu,
se arrependeu e de perseguidor, a partir dali, ele não se importava agora de ser perseguido. A partir do encontro com Cristo, Saulo não se importava agora de sofrer. E ele mesmo diz: por mais que eu sofra, o que Jesus sofreu por mim foi muitas vezes mais. Então, por isso, o amor de Cristo nos constrange. E tem muitas maneiras de trabalhar o constrangimento. Muitas maneiras. Eu me sinto constrangido. Por Cristo eu fui constrangido já há mais de 50 anos. Mas eu me sinto constrangido às vezes por atitudes de amor que alguém manifesta por mim. Por exemplo, eu me sinto constrangido quando eu recebo um presente, pois você quer que alguém fique comprometido? Só que o diabo tem cegado o entendimento das pessoas, que às vezes as pessoas se constrangerem pela salvação, pelo perdão dos pecados, não estão nem aí, não valorizam isso e vivem correndo atrás da bênção. Meu irmão, minha irmã, valorize o amor de Deus, a gratidão a Deus pelo seu amor manifestado a nós, a gratidão a Deus pelo perdão dos pecados, e isto vai gerar bênção, e isso vai reconstruir o seu coração de pedra vai se tornar um coração humano, isso vai abrir o seu entendimento, e quanto mais a gente vai tendo um conhecimento completo a respeito dele, mais graça, mais bênção, mais das provisões divinas são liberadas para nós. Então o amor nos constrange. Eu me sinto constrangido quando me dão presente. Aquele que me deu o presente, eu sou devedor. Eu sou devedor. Eu sou devedor das bênçãos que eu recebi de Deus. Eu sou devedor das bênçãos, das ajudas, das benesses. E justamente quando a gente reconhece, você sabia, meu irmão, minha irmã, que o reconhecimento é um dos fundamentos da sabedoria? Ninguém se torna sábio se não reconhece verdades, se não reconhece os níveis e os tipos de depósitos que cada pessoa tem. Cada pessoa é um depósito, tanto de Deus, das coisas de Deus, como também pode ser um depósito de coisas malignas. E quando a pessoa desenvolve a gratidão, ela aprende a desenvolver senso de valores, e desenvolvendo o senso de valores, principalmente na linha de um conhecimento do propósito de Cristo, quando ela identifica algum depósito que não é bom na vida do seu próximo, ela já tem uma missão dada por Deus, que é reconciliar a pessoa. Na continuação desse texto explica tudo isso. O amor de Cristo nos constrange, porque nós julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morrerão. E quero lhes dizer, querido, se você não reconhece o que Cristo fez por você, prejuízo é seu. Prejuízo é seu. É você que vai perder. Você vai perder o perdão, você vai perder o amor, você vai perder a salvação, você vai perder
a vida eterna. Se você não reconhece tudo que Cristo fez, preparou para mim, para você, para nós, aquilo que eu não reconheço eu vou perder. É ano de reconquistas, é ano de reconquistar o amor, é ano de reconquistar esse senso de valor. Não precisa, meu irmão, minha irmã, eu não cobro escravidão de ninguém, você não precisa ser escravo, mas o melhor ainda é ser escravo de Cristo. Entre ser escravo do diabo e escravo de Deus, qual é o melhor? Quem é o melhor escravo? Tem dois senhores, Deus e o diabo. Com um você vai entrar na eternidade. Com um Senhor, com um, não vai entrar com os dois, vai entrar com um. Com Deus para a vida eterna, ou com o diabo para o fogo eterno. Ninguém consegue servir a dois senhores. É ano de reconquistar o bom senso. É ano de valorizar, de deixar o Espírito de Deus nos constranger. E o verso 15 diz o quê? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E Paulo ainda fala alguma coisa interessante, verso 16, ele diz: por isso daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo a carne. E essa é a verdade. Eu não conheço nenhum aqui, e se o conheci, aquele conhecimento não tem mais valor. Se eu conheci cada um aqui segundo a carne, segundo o passado, isso tem que ser apagado. Paulo diz, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido a Cristo, porque quando nos encontramos com Cristo, nós éramos carne pura, nós éramos natureza velha, a vida era toda complicada. Nós conhecemos a Cristo segundo a carne, contudo agora, já não o conhecemos desse modo. Então, quando estávamos na carne, nós conhecemos a Cristo, recebemos tudo de graça, não foi preciso nem confessar de um a um os pecados cometidos. Ele diz: vem, crê em mim, que eu te salvo, vem, crê em mim, que eu te perdoo. Então, o meu passado eu jamais abri, porque eu entreguei a vida, e Jesus, assumindo o senhorio da minha vida, o meu passado, sabe onde é que ele lançou? No mar do esquecimento. Pois a própria palavra diz que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Quem aqui é maior que Deus? Tem alguém aqui maior que Deus? E quem quer lembrar dos pecados dos outros, quer se colocar numa posição maior que Deus. E sabe o que aconteceu com quem usurpou dessa posição? Foi um querubim chamado Lúcifer, que era o maestro do louvor. Ele era o mais sábio, mais rico, mais belo, mais próximo de Deus. E ele quis se ensoberbecer e construir para si um trono acima do trono de Deus. Então todo aquele que tem postura, comportamento, que quer ser mais santo que Deus, mais sábio que Deus, se quebra, é precipitado para baixo.
Por isso que a Bíblia diz lá, Mateus 7, verso 1 a seguir, Jesus ensinando então o povo, dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. E o que mais? Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão também. Toda pessoa que não é constrangida pelo amor de Cristo, a hora que as pessoas começam a devolver para ela, tratar ela como ela trata os outros, a hora que começa a voltar para ela os resultados da maneira que ela trata os outros, ela não resiste, ela não suporta. Eu aprendi cedo na vida, até faz muito tempo que não coloco esse conceito, que eu aprendi. Por que tem muitas pessoas que são boas quando tem um patrão, um tutor, um chefe, uma pessoa que esteja junto e que monitore continuadamente, mas mesmo assim ela ainda reclama da vida, a vida não é, e ela luta e quer ser livre. Começa um negócio por conta, mais de 90% das pessoas que começam um negócio por conta, para não estarem debaixo de autoridade de ninguém, elas vão à falência. Mas antes de você largar o seu emprego e pensar na sua empresa, eu faço uma pergunta. Eu sei que você não gosta do seu patrão, você não gosta do seu chefe, do seu líder, você não gosta daquela autoridade que lhe dá ordem, que lhe distribui serviço. Bom, se você não gosta, você tem que gostar de você. Você aceitaria você ser o seu patrão? Ah, você não gosta desse pastor porque só dá nos dedos. Agora eu faço uma pergunta para você. Você aceitaria você ser o seu pastor? E você sendo o seu pastor, como estará o pastoreio da sua vida? Em que nível estará a sua vida espiritual? Você que não gosta do governo que temos, que Deus levantou, você é capaz de ser o seu próprio governo? De ter as soluções para as demandas da vida, ter as respostas e conseguir manter em ordem a sua vida no equilíbrio das três áreas, espiritual, social e material? É muito fácil nós julgar, mas para nós parar de estarmos julgando, se coloque no lugar. Jesus nos conheceu segundo a carne. Nós conhecemos a Cristo, viemos para Cristo quando estávamos numa situação carnal. Mas a partir de estar desfrutando do amor, a partir de estarmos sendo purificados e libertos pela palavra, porque a própria palavra diz, pelo conhecimento da verdade, vem se processando a libertação. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos, e o verso 36 diz, e se o Filho vos libertar, e se Jesus governar sua vida, e se Jesus for o Senhor da sua vida, verdadeiramente você será livre. Esse Jesus sendo esse Senhor da sua vida, as bênçãos que estão nas regiões celestiais, com Ele virão para você. É no relacionamento com Jesus que as bênçãos espirituais descem, são baixadas. É a medida daquele ensino que Ele dá. Por que dentro da igreja tem pessoas, nós temos três áreas,
espiritual, social e material. Tem pessoas que na área espiritual vão bem, mas na área social é um problema, na área material é uma escassez. Tem pessoas que na área material vai bem, mas na área social é um problema. E na espiritual tem muita dificuldade também. Funciona na nossa vida. Aquilo que dá a palavra eu aplico. Não pense que Jesus não tem ensino para cada área. Por exemplo, olha uma situação interessante aqui. Lucas, capítulo 19, no versículo 1 a seguir. Muitos pegam ali a história desse publicano só para condenar os publicanos. Mas por trás da salvação desse pecador publicano, está uma lição de sabedoria para a vida social e material. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe. Ele era o nosso Paulo, como é que é o nosso ministro da economia? Paulo Guedes, né? Ele era o Paulo Guedes da época. E o Paulo Guedes da época ouviu de Jesus. Pessoa que está em poder, pessoa que tem poder financeiro, pessoa que tem influência social, não é qualquer pessoa. Em alguma coisa ela se aperfeiçoou. Por exemplo, em Provérbios capítulo 22, verso 29, diz: vês um homem hábil na sua obra, perante reis, perante a nobreza, vai servir. Quem se habilita, vai servir na alta sociedade, na nobreza. O nível, a elite da sociedade naquele tempo, o nível mais alto, era a família real. Eram os palácios real. Então, as pessoas hábeis, que se habilitavam, iam servir lá. Quem se habilita não fica envolvido servindo classes obscuras, de invasões, de paralisações, de reivindicações. Amém? Amém? Então aí mostra a realidade, que quando a pessoa se prepara. Então Jesus, volte lá para Lucas 19, verso 2. Aí aquele baixinho, Zaqueu, por ser baixinho, olha o que ele fez. Ele procurava ver quem era Jesus. Bom, ele era o chefe da receita de Roma. Era Roma que cobrava os impostos e tudo na época. E ele mesmo sendo do governo, ele notou algo interessante. Esse tal Jesus tem algo especial. Porque se ele não tivesse algo especial, não estaria aquela multidão seguindo. E quando ele entra na cidade de Jericó, a multidão vinha louvando, cantando hosanas, porque antes de entrar na cidade, Jesus encontra aquele cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, e cura o cego. E a cura do cego já deu um up na fé de todo aquele povo. E o povo entrou na cidade naquela barulheira.
E aquele baixinho chamado Zaqueu corre na frente, sobe numa figueira, pois ele era de pequena estatura, porque Jesus ia passar por ali, ele conhecia o caminho, e queria ver de perto quem é esse homem, que produto é esse, que tanta gente se interessa por esse produto, chamado Jesus. E quando Jesus passa, Jesus já olhou: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Lá no capítulo 17, verso 20 de Lucas, aqui Jesus tinha sido interrogado pelos fariseus, quando viria o reino, porque Jesus começou o seu ministério anunciando que o reino de Deus é chegado, reino de Deus é governo de Deus, e Jesus respondeu que o reino de Deus não vem com aparência exterior, e não adianta correr daqui para ali, não está aqui nem ali ou acolá, nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Jesus veio estabelecer o seu reino. Reino significa governo. E aquele homem que Jesus disse: desce depressa, que hoje eu preciso um tete a tete contigo, a sós, na tua casa. Ele era um homem de governo. E observem aqueles que corriam e só queriam a bênção. Estavam envolvidos com a alegria da cura de um cego, enquanto que o povo necessitava de melhores resultados para atender necessidades. O povo necessitava de melhores resultados para atender necessidades. Milagre não multiplica dinheiro. O máximo que o milagre resolve é atender sua fome. Amém? Mas e a fome? Ela dá todos os dias. E agora vai pedir milagre todos os dias. Já também está fora da palavra. Já não é um conhecimento de palavra. Porque para o pão o Senhor nos ensina que nós devemos trabalhar. Aquele que não trabalhe, que não coma. Então a palavra traz instruções. E aí o verso 6 diz que ele desceu depressa e recebeu com alegria. E o verso 7: ao verem isto, todos os que vinham louvando por causa da cura do cego, começaram a murmurar. Olha, o que tem de gente que murmura deste ministério, porque muitos querem o que o ministério dá, mas não querem o que o ministério ensina. Aquele povo queria o que Jesus dava, mas não queria o que Jesus ensinava. Amém? O mundo quer o que Jesus ensina, por isso estão aí os coach, estão aí os mentoreios, todos esses coach que é cobrado caro, é palavra de Deus pura. É tudo que o ser humano aplicar da palavra, dá certo sim na vida. Por isso que muitos crentes são abençoados, são salvos, são curados, mas na vida material não consegue ver nenhuma melhora. Outros são salvos, estão na igreja, têm o seu emprego, mas a sua família não se ajusta. Só vai funcionar na sua vida as áreas
que nós aplicamos os ensinos da palavra. Quando eu comecei a aplicar, meus queridos, minhas queridas, quando eu comecei a aplicar na minha vida material a palavra, eu saí de um nível de peão boia fria, que trabalhava no interior, na colônia. Coincidiu com o meu aprendizado na palavra. Amém? Não há crescimento para o cristão se ele não tem suas convicções para cada área da vida fundamentado na palavra. Olha a solução que olha o que o povo fez. Aqueles que estavam louvando pela cura, pelo milagre, começaram a murmurar, porque Jesus se hospeda na casa de um homem pecador. E o pior, que aqueles que vinham naquele barulho santo, quando Jesus se encontrou com eles, também eram pecadores. Amém? Eu acho engraçado que todos os que estão aqui, quando vieram a Cristo, eram pecadores, mas não aceitam agora que novos pecadores venham, e Jesus deu uma atenção especial. Tem muitos aqui que até nem aceitam que eu dei uma atenção especial para um pecador que chega. Não, eles querem para eles a minha atenção, querem para eles a atenção das lideranças. Olha o que tem saído de gente, porque eu não dou atenção. Reclamo que eu não dou atenção. Até tem pessoas, agora diminuiu, que chegam a trancar a porta. Vem de quando em quando, e quando vem, querem me abraçar e ficar ali batendo papo na porta na hora de despedir o pessoal. Alguém já viu isso? Está vendo? Como o ser humano é egoísta. Como o ser humano só quer a bênção para ele. E sabe por que o ser humano é pobre? Porque só pensa nele. Sabe por que os crentes, a maioria, são pobres? Porque só pensam neles. Buscar a minha bênção. E recebem a palavra, ficam com ela só para si. Você quer que a palavra que você recebe se multiplique? Plante na vida dos outros também. Amém? Quer que Deus abençoe as suas obras? Trabalhe para outros também. Sirva a outros também. Amém? Quer que as pessoas lhe amem mais? Ame mais. Quer que as pessoas lhe deem uma atenção maior? Dê essa maior atenção. Porque a vida não dá, a vida devolve. Amém? Olha o que aconteceu. Zaqueu, porém, estando a sós com Jesus na sua casa, levantou-se e disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres a metade dos meus bens. Quem eram aqueles que vinham aí seguindo Jesus? Desculpa a expressão, porque está desocupado em horário de trabalho. Estarem na rua, estarem em tempo bom, horário de estar na lavoura produzindo, é porque também não acreditavam muito no trabalho, né? Então aquele povo que seguia Jesus era um povo necessitado, era um povo pobre. E Jesus, olha a visão de Jesus. Esse homem me interessa, ele é de governo. Ele tem visão de economia. Ele tem visão de solução. Ele tem visão de solução material. E Jesus, então, não pediu nada para ele. Apenas atendeu a necessidade espiritual dele. E uma pessoa, quando tem suas necessidades, pessoa inteligente,
quando tem suas necessidades atendidas, ela se sente constrangida. E uma pessoa que se sente constrangida, retribui. Quando alguém me dá um presente, eu fico constrangido. Quando eu tenho que dar um presente, eu dou algo de valor também. Pessoa que é inteligente e tem suas necessidades atendidas, ela se sente o que mesmo? Ela se sente o que mesmo? Constrangida. E uma pessoa constrangida retribui. Pessoa constrangida se torna liberal. O que ele fez? Eis aqui, Senhor, dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, porque por ele ser cobrador de imposto, como hoje, mas os nossos hoje, uma boa parte com razão, né? Porque o governo que estava até um ano e pouco atrás, a coisa era feia mesmo. Era uma corrupção sem tamanho, sem vergonha, né? Sem limite. Então, o povo julgava ele, porque era cobrador de imposto, era ladrão. Se ele fosse ladrão, ele não tinha como restituir 4 vezes mais. Porque ele estava diante de Jesus, e Jesus conhecia o coração. Jesus era, sim, onisciente. Ele mesmo diz, eu sei quem é o homem. E Jesus ouviu dele essa declaração, se eu roubei alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. E se ele tivesse roubado, ele teria para devolver 4 vezes mais, se ele já tinha doado a metade? Que Deus, irmãos da economia aí. Teria? Me ajudem? Queridos, se nós não abrirmos o nosso entendimento para entender a palavra, sua vida vai ficar à mercê por viver uma vida com falta de entendimento. O meu povo perece porque falta? Se Zaqueu fosse ladrão, eram considerados os cobradores de impostos ladrão. Mas ele estava diante daquele que não tinha vergonha e não tinha medo de dizer, não prometa isso que não é verdade, tu não tem como. Mas como é que Jesus arrematou? Disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Teria havido salvação se ele fosse um ladrão e tinha prometido de restituir 4 vezes mais? Ele teria? Quem promete não cumpre, tem a bênção? Olha a riqueza da palavra. Então aqui nós vemos como Jesus cuida, como nós precisamos estarmos antenados. Aquele povo que precisava de ajuda, murmurou quando Jesus estendeu a sua mão para um homem do governo, porque ele veio para trazer governo, e só naquela visita uma pessoa, quantas 1000 pessoas ele solucionou? Problema de pão. Amém? E ainda olha como o diabo ainda continua sendo o mesmo, né? O MBCV é a igreja dos ricos. Pois é, eu faço uma pergunta, quem é que aquece a economia? É o pobre ou é o rico? O seu salário vem da onde? Quebra a economia de um país para ver se tem produto no mercado, para ver se tem o circulante nas contas. Amém? E isso o diabo cega o entendimento
desse sistema, eu quero dizer para os irmãos aqui: quantos querem serem salvos? Comunismo e salvação, eternidade diferente. Sabe quem é que constrói o comunismo? O esquerdismo. Constrói o comunismo, que vai construir a plataforma para o anticristo. O anticristo virá governar o mundo através do comunismo. Amém? Não adianta não gostar. Você está ficando contra a palavra. Tem um texto, vamos lá. Tem que dar essa resposta. O sábio Jó, numa das suas respostas que ele foi dando para as pessoas que queriam, ele diz assim, ó: ele é sábio de coração, e ele diz: quem se levantou contra ele, aqui, capítulo 9, verso 4. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e ficou seguro? Quem resiste à palavra, quem se endurece contra a palavra, está se endurecendo contra Deus. E quem se endurece contra Deus, não fica seguro. Na minha tradução diz: não tem paz. E a insegurança começa com a falta de paz. Amém? Começa com a falta de paz, depois com a falta do sono, e aí vai indo, E o diabo vai conquistando espaço. Quando vê, se tornam zumbis. Volte para Lucas 19. Aí Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. E para arrematar, que eu não quero me estender, quero dizer a todos aqui: quando a palavra fala filho de Abraão, são pessoas que lutam por fé. Esse lutar por fé tem muita maneira de interpretar também. Eles lutam para ter fé. Quem conhece a palavra, anda por fé. Os filhos de Abraão é aqueles que querem. E quero dizer para todos aqui: não importa quem ou como cada um chega. Não importa quem e como as pessoas estão. Mas se elas vêm, elas estão lutando, porque são, sim, filhos de Abraão. Abraão teve muitos filhos, mas os filhos obedientes de Abraão foram os que conquistaram as promessas. E os filhos desobedientes de Abraão estão, e sobrou para eles, territórios áridos. Amém? Amém? Então não importa, por isso, meu irmão, minha irmã, cuida da sua vida. E se você vê alguém vindo que tem problema, seja obediente a Deus. Sabe qual é o nosso dever? Excluir? Não. Rejeitar? Não. Qual é o nosso dever? Ajudá-los na reconciliação com o... É o primeiro ministério. Depois da pessoa ser salva, ela ganha esse ministério. Agora tu está reconciliado com Deus, meu irmão, minha irmã. Agora você vai ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus. É dessa maneira que o reino de Deus vai sendo reconstruído. É dessa maneira que
nós, como filhos da promessa, vamos reconquistar aquilo que foi perdido por causa da acomodação, por causa do egoísmo, por causa da falta de amor. Quando a pessoa começa a querer viver para si, ela para de investir em crescimento. Quando a pessoa começa a viver somente para si, ela vai ficando sozinha. Por que razão Deus tem que abençoar quem não é abençoador? Por que razão Deus tem que cuidar se Ele não se preocupa em cuidar das coisas do Senhor? Amém? Amém, amados? Use o bom senso que você já tem. Comece a avaliar. Será que o seu mal-estar ou desconforto que vive é alguém que construiu ou é você que tem construído? É muito fácil reclamar, as pessoas não me dão atenção. É muito fácil reclamar, as pessoas não têm amor. Comece, e se você identificou que as pessoas não têm, Deus lhe mostrou para você dar, porque se você quer ser solução, dê para os outros o que os outros não têm. Ajude nos outros o que está faltando. É dessa maneira que nós vamos reconstruir, reconquistar aquilo que foi perdido. Amém? Ficamos em pé. Cada um vê a igreja como ele é. A maneira que você vê a igreja é a sua igreja que é assim. É a sua igreja pessoal que é assim. A maneira que você vê o outro é o seu estado que você vê no outro. Amém? Quando cada um entender esta verdade, eu tenho certeza que todos estarão lutando para reconquistar. Porque os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os olhos são bons, vai refletir em mim. Se meus olhos são maus, vai entenebrecer sobre mim. Põe a sua mão no seu coração, eu quero lhe abençoar. Pai, muito obrigado. Obrigado pela palavra, obrigado pelos ensinos, obrigado pelo teu amor, pois o teu amor nos constrange. Obrigado porque o teu Espírito nos constrangeu, Senhor, fazendo nós refletir, repensar, reavaliar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Dá-nos um coração humilde, disposição de alma e de espírito, para, ó Senhor, reconhecermos tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Eu quero abençoar a todos os meus irmãos e pedir, ó Pai, que o teu Espírito encoraje a cada um para desenvolverem a fé, colocar em prática a palavra, ter a palavra como semente, mas desenvolverem a cultura do teu reino. Eu abençoo a todos, pedindo a graça potencialize agora a ação de cada um, a disposição de cada um. Senhor, que tenhamos esse novo ano, um ano de resultados que glorifiquem o teu nome, e que a cada dia o Senhor se alegre com a bênção na vida do teu povo. Nós abençoamos a todos e pedimos em nome de Jesus estas